Pega a sua Bíblia, levanta ela assim bem alta, assim, junto comigo. E repete assim, ó. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Aproveita que você está com ela aí. Abre ela no na epístola de Paulo à igreja em Colossenses. Colossenses no capítulo 1. Vocês estão bons de Bíblia, hein? Vi que um monte de gente abriu rápido. Fica logo após Filipenses, é isso? Logo após Filipenses. Para quem está encontrando dificuldade aí, acha o Filipenses, dá uma passadinha para frente, você vai encontrar Colossenses, amém? No primeiro capítulo fala assim, ó, tem um subtítulo que chama Ação de Graças. Desculpa, gente, eu li o lugar errado. O primeiro capítulo, o primeiro versículo não tem subtítulo, tá? Fala assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vós, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que tornou-nos dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos nossos pecados. Amém? Pode se sentar aí. Meus irmãos, vou fazer um breve contexto aqui para vocês entenderem esse momento que Paulo está escrevendo. Ele estava preso. E chegou aos seus ouvidos algumas notícias a respeito da igreja que estava em Colosso, né? E essa igreja é uma das igrejas que não foi fundada por ele, foi fundada, né, pelo Epáfras, que era discípulo dele. E Epáfras começou a pastorear essa igreja, ensinar a igreja, e dado certo momento, começou uma pregação no meio da igreja, de uma doutrina meia diferente da que ele havia aprendido de Paulo, e o povo começou a questionar ele sobre essa nova doutrina que estava sendo pregada lá. E então ele vai lá, visita Paulo em prisão, e Timóteo, que estava junto com Paulo preso, e leva a Paulo a situação da igreja, né?
o que a igreja estava passando naquele momento, para buscar talvez dele um conselho, um discernimento, o que fazer, porque afinal o mentor dele era Paulo. Tudo que ele sabia a respeito de Jesus, tudo que ele sabia a respeito de Deus, quem havia ensinado foi o Paulo. E a gente consegue entender que ele é um cristão convertido pelo seu próprio nome, né? Porque o nome dele, Epáfra, vem de Epafrodito. E Epafrodito, ele vem de Afrodite, que era a deusa do amor grega. Então, por aí a gente já consegue ver que desde criança ele já foi consagrado a uma entidade. Só que agora ele estava pastoreando uma igreja, ou seja, ele foi um fruto de conversão. O fruto do evangelho, o evangelho da salvação, da redenção alcançou a vida dele. E Epáfras foi convertido, né, ao caminho. Entendeu Jesus, aceitou a Jesus, amou a Jesus a ponto de devotar a sua vida a partir daí para cuidar de uma igreja. E é interessante que quando Paulo ele começa essa carta, né, essa epístola que ele escreve, e ele começa falando assim, ó, sempre agradecemos a Deus, o Pai nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Jesus e do amor que têm aos santos. Ou seja, uma pessoa que havia se convertido, né, abandonado a sua vida antiga, talvez uma vida de devoção a Afrodite, que era quem ele havia sido consagrado, ele abandona isso e consegue levar a igreja a um nível de amor, um nível de fé, que chama a atenção do apóstolo Paulo, a ponto dele agradecer a Deus pela fé que foi gerada nessa igreja. E sabe, eu fico imaginando isso, esse contexto, porque nossos dias atuais não são muito diferentes, não é muito diferente disso. Hoje de manhã nós tivemos uma live aqui na igreja, e que eles me deram a oportunidade para falar algumas coisas. E nessa oportunidade que eu tive, nós falamos sobre isso também, sabe? Nós estamos vivendo tempos muito parecidos com o que esse povo viveu. Principalmente falando dessa época em que Paulo estava preso, né? A época dos primeiros 12 discípulos que Jesus fez, que teve uma perseguição ferrenha contra os cristãos, tanto que Paulo está preso. E ele não foi preso porque ele estava roubando, ele não foi preso porque ele estava matando, ele foi preso porque ele estava pregando a palavra de Deus. Então era uma perseguição declarada, havia sentenças contra o povo de Deus, sabe? E olha para o nosso contexto de vida hoje, gente. Nós estamos sendo perseguidos. O povo cristão está sendo perseguido, está sendo, né, cerceado de ir e vir, cerceado de vir à igreja. E então se levanta lá um líder chamado Epáfras, que ele conduz a sua igreja no caminho da fé, no caminho do amor ao próximo. Independente da confusão que estava sendo gerada, independente dessa perseguição, independente das ameaças, independente, sabe, de falsas doutrinas sendo levadas ao seio da igreja, esse homem, ele manteve a sua fé fiel, ele manteve, sabe, o seu amor fiel, e esboçou isso a ponto da sua igreja também ter essa identidade. Uma igreja que tinha fé e que amava os santos, amava o próximo, amava os irmãos. E nós temos hoje o nosso líder que ele nos ensina a ter fé, sim ou não, gente? Quantos já receberam um áudio de no mínimo 5 minutos do nosso apóstolo? Nos ensinando a exercitar a nossa fé, nos ensinando a exercitar o amor. Sabe, nós temos nosso Epáfras hoje que nos ensina o caminho da verdade. Sabe, e nós como igreja, cabe a missão de pôr a nossa fé em prática. Ouvir a mensagem que nós estamos recebendo dos nossos líderes e praticá-la. E praticar o amor aos santos. Que foi isso que chamou a atenção do apóstolo Paulo. O apóstolo, ele tinha sob seu cuidado mais algumas igrejas. Só que chamou a atenção dele a fé que essa igreja tinha. Sabe, o que nós temos feito com a nossa fé hoje? Nós estamos colocando ela em prática, nós estamos exercitando a nossa fé, estamos dando passos de fé, ou será que nós estamos sendo oprimidos pelas informações que vêm lá de fora?
E eu não quero que você pense que nós vamos tomar cajadada aqui não, que não é essa a nossa intenção, é somente uma mensagem de alerta, sabe? Para ligar aquele sinal assim, começa o radar, né? Fazer pi, pi, pi dentro da nossa cabeça. Falando assim, precisamos colocar em prática a nossa fé. Precisamos praticar independente do que está acontecendo lá fora. Nós como igreja de Cristo precisamos levantar a bandeira da fé em Jesus, da fé no Evangelho, porque esse Evangelho transforma vidas, esse Evangelho salva vidas, salva almas, esse Evangelho gera o amor. Olha que interessante, o discipulado gerou em Epáfras a salvação, e a salvação gerou a fé, e a fé gerou o amor na igreja. É um processo. E se nós queremos um dia ter uma igreja que esboça fé e esboça amor, precisamos começar por onde ele começou, que foi com um discipulado. Ele abriu mão da vida que ele tinha, talvez uma vida de devoção, como já foi dito aqui. Talvez uma vida de uma pessoa que não se importava com o seu lado espiritual. Eu não sei como era a vida dele antes, mas eu sei da vida dele depois do encontro com Cristo. Isso me mostra que não importa como foi a nossa vida antes do nosso encontro com Cristo. O que importa é o que nós estamos fazendo depois que nós fomos alcançados por Ele. Sabe, o que nós faremos depois da nossa conversão, o que nós faremos depois desse encontro com Ele, desse amor ser gerado no nosso coração, é isso que verdadeiramente importa. E para Epáfras, quando ele foi confrontado pela sua própria igreja a respeito dessa seita, dessa heresia que estava sendo pregada lá, ele foi buscar socorro no líder dele. Ele entrou dentro de uma cadeia para visitar Paulo, para levar as informações da igreja, passar ali para ele um relatório, né? Obrigado. De como a sua igreja estava, como a igreja de Cristo, né, estava sendo liderada por eles, e buscar nele ali um auxílio, um socorro, obrigado, varão, uma palavra de escape, porque havia uma seita chamada gnosticismo, que havia começado a botar as asinhas de fora aqui nesse período. E não só esses, havia muitas pessoas que se diziam apóstolos, havia muita gente querendo, falar de algo que não estavam vivendo, querendo pregar uma mensagem deturpada da verdade, algo que não era aquilo que Jesus ensinou, né? E inclusive a gente vê isso no começo do Evangelho de Lucas, ele fala isso, né? Fala, já que tem tanta gente falando, eu vou fazer um negócio bem feito, eu vou atrás das testemunhas, vou atrás de buscar documento, eu vou atrás de fazer um negócio para o Teófilo aqui, que vai ser um documento verídico, com informações de testemunhas oculares do que realmente aconteceu, sabe? E com o acesso à informação que temos hoje em dia, nós precisamos estar atento a isso também, porque ao passo que favorece a nossa vida, o acesso à informação, também pode trazer algumas doutrinas aí que vai acabar nos afastando da verdadeira mensagem do Evangelho. Sabe, tem muita gente hoje em dia que dificulta algo que era para ser simples, algo que quando é pregado genuinamente gera amor nas pessoas, gera fé. Sabe, nós não precisamos de uma mensagem muito doida, de pegar informações lunáticas, de trazer conteúdos aqui malucos, coisas que o povo não entende. O que importa é que o Espírito de Deus esteja na nossa vida, ao ponto das pessoas olhar e gerar fé no coração delas. Sabe, olhar a mensagem simples, mas verdadeira, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Não existe outro caminho a não ser esse. Não existe outra doutrina a não ser essa doutrina. E é isso que importa. E então Paulo ele fala assim, tudo bem, vai. Já que está acontecendo isso, eu vou dar uma carteirada lá. Eu vou mandar uma carta lá para o povo saber. De verdade, eu que já estou há tanto tempo falando de Deus, eu que já estou, não é tão próximo dele, eu que convivo com os discípulos, eu que estou aí à frente da igreja, né?
apóstolo, pela graça de Deus, vou mandar uma carta para eles lá, para que eles aquietem a sua alma. Faça assim, ó. Quieta a alma. Fica tranquilo. Fica tranquilo, porque aquele que te chamou, aquele que te foi apresentado, ele ainda está aí. Sabe, não importa o que está acontecendo lá fora. Fica tranquilo, porque o evangelho que uma vez te alcançou, ele está na sua vida, e ele gera vida, ele gera transformação, sabe? Para todas as coisas que você precisa, está aqui a saída. E é isso que Paulo fala, ele começa a voltar a igreja para a palavra de Deus. Sabe, a hora que ele começa a escrever a sua carta, ele agradece, né? Fala assim, ó, nós sempre agradecemos a Deus, estamos sempre orando, porque nós sabemos do amor que vocês têm por todos os santos, né? E por que eles têm amor, gente? Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade. E é um tempo que nós precisamos ter a esperança. Esse povo, ele creu, teve fé, que gerou amor nele, mas eles estavam com o coração deles firme no que viria no porvir. Eles tinham no coração dele a esperança, a expectativa da vida com Deus no céu. E eles almejavam isso, eles almejavam chegar no céu e encontrar com Jesus, encontrar com Deus o Pai, e experimentar tudo aquilo que os discípulos estavam ensinando, que Paulo estava ensinando para a igreja. Nosso pastor Sivaldo falou aqui que eles se doavam tanto ao ponto deles vender tudo o que tinham para repartir entre eles. Olha só onde que estava firmada a esperança deles. Não era esperança nas suas riquezas materiais, não era esperança nas suas capacidades, era esperança na glória que era eterna. Sabe, e Deus te trouxe aqui nessa noite também para você entender que mesmo que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de caos, tempos sombrios, precisa arder no nosso coração uma esperança que nos aponta para o céu, que nos aponta para a nossa vida que é eterna. Sabe, essa terra ela vai passar, gente. E essas coisas todas que estão acontecendo, corrupção, escândalo, um monte de coisas que vocês sabem o que está rolando aí, isso tudo são coisas dessa terra e vai ficar nessa terra. Para onde nós vamos não tem nada disso. Para onde nós vamos não tem governadores, manipuladores, não tem presidentes roubalhões, não tem pessoas arquitetando o mal. Pelo contrário, tem um lá em cima que entregou tudo o que ele tinha por mim e por você. É essa vida que nós temos que almejar diariamente. A nossa esperança tem que estar lá. Aqui embaixo está assim, tá difícil, tá. Mas aponte seu coração para as coisas que são do alto, porque é de lá que vem a nossa força, a nossa esperança para poder continuar caminhando. A realidade dessa igreja não era uma realidade fácil, gente. Imagina perseguições, imagina a guerra. Nós estamos começando a experimentar e já estamos tristes. Imagina se a coisa ficar pior. Mas eles estavam lá firmes. Eles estavam firmes na esperança que era eterna. Então não esmureça o seu coração. Eu não sei como você chegou aqui nessa igreja hoje, eu não sei o que você tem vivido, não sei o que a sua família tem vivido, mas a palavra de Deus hoje para o seu coração é: não esmureça o seu coração, mantenha a tua esperança acesa na palavra do Evangelho, o Evangelho que traz a verdade, e a verdade é Jesus. Então mantenha a sua esperança em Jesus, que em todas as suas causas você vai ser suprido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo o que nós precisamos vem dele. E eu vou adiantar um pouco esses versículos aqui, porque eu quero ler uma outra parte, que nós vamos entender quem é Jesus de verdade para a gente. Amém? Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Viram que tem um processo. Para todas as coisas na nossa vida existem processos. Eles precisaram ouvir. Esse é o primeiro ponto. E como eles iam ouvir se não tivessem quem falasse?
como eles iriam ouvir se não tivessem os apóstolos dispostos a ser presos, dispostos a ser açoitados, dispostos a ser assassinados em prol dessa mensagem? Como eles iriam ouvir se não vivessem pessoas dispostas a entregar a sua vida por essa mensagem? Então, se tem pessoas ao nosso lado que às vezes a gente olha e fala: nossa, que cara ruim, será que ele já ouviu essa verdade? Será que ele já ouvindo conseguiu entender a mensagem da graça? Porque não basta somente ouvir é o primeiro passo, mas depois você precisa entender. E é por isso que existe o discipulado, para que tudo aquilo que a gente ouve, a gente consiga entender. Como a gente vai entender? Caminhando com alguém que já passou por lá. Alguém que saiba nos explicar o que está acontecendo. E Epáfras acabou de fazer isso. Ele foi confrontado em uma situação que ele não sabia o que ele fazer. O que ele foi? Foi atrás de Paulo para poder buscar o entendimento do que estava acontecendo. E então, vocês que estão aqui, vocês que estão nessa live aí, abra o seu coração para essa mensagem nessa noite. Sabe, seja você esse canal que vai levar a mensagem do Evangelho. Esteja você disposto a propagar essa mensagem. E também a sentar ao lado das pessoas para que elas possam entender a mensagem da graça. Sabe, às vezes a gente pode estar olhando para a nossa família falando assim: poxa, por que o meu filho nunca não vai, não aceita logo, meu marido não funciona, minha esposa não sai de cima do muro. Talvez ela ainda não tenha entendido o que você já entendeu. Sabe, talvez eles ainda não tenham experimentado o que você já experimentou. Então não tem como a gente virar e querer esperar algo se ainda a gente não está fazendo a nossa parte. Nós, como cristãos, como ministros desse Evangelho, precisamos, gente, abrir a nossa boca onde a gente estiver, por onde nós caminharmos, onde nós passarmos, nós precisamos levar essa mensagem conosco. Sabe, nós precisamos falar da verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que derrama da sua graça por amor aos pecadores. É essa verdade que tem que pulsar nos nossos corações. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Olha que interessante, Paulo, ele honra o seu pastor diante da sua igreja. Cutuca o seu vizinho e fala assim: você tem honrado o seu pastor? Paulo honra diante da igreja, porque ele era o apóstolo e ele era o líder geral do cristianismo naquela época lá, tanto que as pessoas iam nele buscar o conselho. Ele podia simplesmente continuar sua carta sem mencionar o cidadão, até porque qual a necessidade disso? Se ele tem uma mensagem para entregar para a igreja, para que a igreja desperte e não caia na cilada da seita, ele já podia ir direto ao assunto, né? Falar assim: deixa eu ser prático, objetivo, rápido, né? Para agilizar esse processo aqui, não. Mas ele fez questão de escrever falando sobre o Epáfras. Vocês aprenderam de Epáfras, o nosso amado cooperador. Ele coloca Epáfras nesse time junto com ele, com Timóteo, junto com os outros líderes. Fala assim: ele está junto com a gente, está aqui, ó. Nosso amado cooperador, ele coopera junto conosco, ele está aqui junto com a gente. Então, ele foi honrado diante da igreja dele. E eu fico imaginando que o que é que estava acontecendo a ponto de Epáfras precisar ir pedir conselho e Paulo ter que escrever falando do Epáfras. Porque se a igreja estivesse acatando o que Epáfras estava falando, ele não precisava ir lá no Paulo buscar o conselho, sim ou não? Ele continuaria com a mesma mensagem que ele estava pregando desde o início, que gerou fé, que gerou amor. Fala: gente, abandona isso aí não tem nada a ver, volta para cá. Talvez a igreja já estava questionando
a sua autoridade como pastor daquela igreja. Talvez alguns e outros ali já começaram a querer fazer algum burburinho, algum movimento contra o apóstolo, né, contra o pastor. Fala assim, esse cara aí não está sabendo de nada não. Tem esse negócio aqui, ó, que estão dizendo que é a verdadeira mensagem. Vamos deixar esse Epáfras de lado aí. Isso nos acende mais um alerta na nossa cabeça, gente. Na nossa caminhada pode ser que apareça esse tipo de pessoa também na nossa vida. Mas nós temos que nos permanecer fiéis às nossas lideranças, fiéis aos nossos líderes de célula, fiéis aos nossos líderes de geração, fiéis ao nosso apóstolo, fiéis aos nossos pastores, porque se eles foram colocados lá para nos liderar, é porque nossos líderes já sabem que eles passaram por um processo de aprendizado, um processo, sabe, de entender quem é Cristo, quem é o Evangelho, qual é a mensagem da graça. Eles já passaram por tudo isso e agora eles estão aptos a poder te auxiliar, poder te estender a mão, fazer uma oração por você, profetizar a libertação sobre a sua vida, profetizar a cura. Nós precisamos entender isso e receber a oração, receber o discipulado, receber o ensino dessas pessoas que estão do nosso lado, porque foram pessoas levantadas por Deus para nos ensinar. Amém? Então abra o seu coração e valorize as pessoas que estão ao seu lado. Por mais que uns e outros não aceitem, anda com quem aceita. Anda com quem quer estar junto, sabe? Cola nele, cola no seu líder, vai lá no seu líder de célula, pede para ele explicação sobre algum assunto, se você não está entendendo, se você tem alguma dificuldade, apresenta para ele que ele vai fazer igualzinho Epáfras fez. Se ele não sabe, ele vai levar em quem sabe. Se ele não sabe, ele vai passar a mão no telefone e falar, meu apóstolo, me ajuda, estou com problema. Estou precisando fazer assim, assim, assado, e o apóstolo vai dar uma direção para que ele resolva o problema. Se ele não conseguir resolver, o apóstolo vai escrever um zap. A epístola Marcelau vai chegar lá. Segundo Marcelo, o apóstolo Marcelo vai chegar lá no seu WhatsApp. Então abra o seu coração se uma hora chegar uma epístola lá de 20 minutos ou mais. Amém. Meu povo, vocês estão entendendo, gente, até aqui? Essa igreja era uma igreja boa, mas o inimigo estava tentando contra a vida deles. E nós estamos aprendendo junto com eles aqui como nós devemos já estar antenados para que não aconteça com a gente. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Olha a postura dos nossos líderes. Desde o dia que eles ouviram das coisas boas e das coisas ruins, eles estavam em constante oração, porque eles sabiam que quando a igreja aprende algo bom, quando a igreja começa a aflorar os dons, os frutos, começa a vir, né, a colheita, logo em seguida vem quem querer atrapalhar o trabalho? Vai vir o opositor, vai vir o nosso inimigo. E eles sabiam disso, porque eles já tinham experiência. Então, a hora que eles ouviram falar que a igreja estava amando, a igreja estava com fé, a igreja estava bombando, eles falaram, vamos orar. Vamos orar para Deus blindá-los. E entra aí, gente, a cobertura espiritual. Olha a importância de você caminhar debaixo de uma cobertura espiritual, de pessoas que têm experiências, pessoas que estão antenadas no mundo espiritual, pessoas que se movem no profético de Deus, porque o profeta, ele está sempre ligado na próxima estação, ele está ligado no relógio de Deus, ele está antenado com as coisas que estão no coração de Deus para essa geração, o que vai acontecer. É isso que o profeta ele sempre trouxe para o povo, oráculos que iam direcionar o povo para o que ia acontecer. Você não vê um profeta sendo levantado para falar do passado. Você que fez aquilo outro, agora você vai para o inferno. Não, quando você vê um profeta se levantar, ele pode até trazer uma palavra de conserto. Ele fala assim, se acerta para o que vai vir. Se acerta porque Jesus vai voltar. Se acerta para que a nação não passe por esses problemas que estão passando. Sabe, se acerta para que Deus sare a nossa nação. Essas são as mensagens proféticas que vêm através dos nossos profetas, sim ou não?
Então esses homens são os que nós precisamos colar neles, gente. Nós precisamos andar lado a lado com essas pessoas, estar debaixo da cobertura espiritual, porque são pessoas que quando ficam sabendo das notícias, oram. Mas aí tem um segredo. Olha só o que o próprio Paulo falou. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar. Agora, se eles não sabem, como que eles vão orar pelos seus problemas? Se o seu líder não sabe o que você está passando, como é que ele vai apresentar diante de Deus? Como que ele vai te cobrir de oração? Como que ele vai interceder pela sua vida? Se você não tem um coração quebrantado, se você não tem um coração humilde ao ponto de chegar lá e falar assim, eu estou com um problema. Sabe, isso não é vergonha para ninguém. Hoje cedo nós falamos sobre Isaías. Isaías teve uma visão linda, Isaías 6, lá ele viu o trono de Deus, viu querubins, serafins, ele viu o céu, ele viu muita coisa, e ele estava ali extasiado com tudo aquilo. E quando ele ouviu a voz que dizia, quem irá por nós, ele esteve apto a falar, envia-me a mim, depois que ele fez o quê, gente? Depois que ele falou assim, eu até vou, mas tem umas mazelas aqui. Tem um problema, sabe, todo mundo está sujeito a ter problemas, ele tinha um. E aí Deus foi lá e enviou um anjo, pegou lá uma brasa viva do altar e tocou no problema dele. E ele foi sarado naquilo. Só que ele apresentou o problema dele, e então ele teve a sua libertação, ele teve o seu remédio, ele teve o tratamento naquilo que estava doendo, porque ele falou. Nós precisamos nos expor, sabe? Nós precisamos procurar os nossos líderes, procurar os nossos pastores e falar para eles, gente, estou com um problema. Se a gente quer caminhar, quer ter uma vida sadia, precisamos estar do lado de homens de Deus e não esconder nada deles, confiar neles ao ponto de mostrar, falar assim, tá vendo? Tá aqui, me ajuda. Amém, gente? E por isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com o poder. Olha só, gente, em tudo possam agradar a Deus, frutificando em toda boa obra. E logo em seguida ele fala do poder de Deus, mas primeiro temos que dar frutos. Frutificar em toda boa obra, e depois que a gente começar a dar fruto, e qual é o fruto, gente, para Deus, que a gente dá? É ganhar vida, propagar o amor, levar essa mensagem do Evangelho, esse é o fruto que essa igreja dava, e para que eles pudessem continuar com isso, esses frutos pudessem ser consolidados, esses frutos pudessem ser cuidados, eles precisam de ferramentas para isso, ferramentas espirituais, ferramentas práticas, mais dons para poder ver os sinais, os milagres acontecendo, e esses milagres geram fé no coração do povo. E então, para que eles acessem todo esse poder, eles precisam primeiro dar frutos, prosseguir, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Onde é que está o conhecimento de Deus, gente? Está aqui, ó. Está aqui. Nosso apóstolo mandou lá no grupo da igreja uma passagem lá de Deuteronômio, né? Falando sobre os reis, né? Que Deus fala para o povo assim, ó, quando você for escolher um rei, escolhe, Crônicas, né? Deuteronômio mesmo. Quando você for escolher um rei, escolhe um que seja do meio de vocês. Escolhe um do seu povo, que fala a mesma língua que vocês, para que amanhã ou depois ele não venha te dar problema, ele não arrume um monte de mulher por aí, e essas mulheres corrompem o coração dele, e aí depois vocês vão sofrer por conta disso. Está em Deuteronômio, lá no finzinho do Pentateuco. Aí daqui a pouco, o que Salomão fez, gente? Arrumou um monte de nega lá, casou igual um doido com todo mundo. As mulheres dele ficou no ouvido dele, não, porque eu sou do Egito, eu tenho que adorar o Deus Ra, eu tenho que adorar o Deus não sei o que, eu tenho que adorar o Deus outro. A outra fala, não, eu sou do Baal, eu tenho que adorar o Baal, eu tenho que fazer isso. Cadê o meu? Põe aí, você me catou, agora você põe alguma coisa aí, eu preciso adorar o meu Deus. Aí o que o Salomão fez, gente?
no final da sua vida, para agradar as negas dele, ele constrói lá um monte de altar, um monte de templo. O que a Bíblia havia ensinado? Se o povo progredisse em conhecer o conhecimento que vem de Deus, eles teriam caído nisso, gente? Não teria. Está aqui, ó. Ou você nunca leu, ou você não creu. Um dos dois. Está aqui. Sabe, aí a gente olha para o nosso país hoje, passou um governo aí que ficou tantos anos e deu um desfalque, eu não sei nem escrever os números que eles roubaram lá. Se for para escrever os trilhões lá de que eles roubaram, eu não sei escrever esse número. Vocês sabem? É muito dinheiro, gente, é muita coisa, eu não consigo nem mensurar. Eu sou pobre, estou pobre, eu vou ser rico em nome de Jesus. Aí eu vou saber fazer essas contas, mas eu ainda não sei fazer isso. É algo muito absurdo o que eles ficaram roubando aí. E quem foi que pôs eles lá, gente? Foi eu, foi você, foi todos nós, juntos. Lá na urninha lá, ó. Filipe 3, Filipe 3. Fomos nós, então nós não escolhemos um que era do nosso meio, gente, sabe? Nós precisamos aprender com a Bíblia, crescer no conhecimento. E é isso que o apóstolo está ensinando à igreja. Você quer ter um bom resultado? Primeiro começa a dar fruto, começa a ganhar alma. Depois que você está ganhando alma, que a coisa está acontecendo, está dando fruto, vai mergulhar no conhecimento, para que o conhecimento liberte e consolide esses frutos, sabe? O conhecimento ensine, discipule esses frutos que você trouxe, para que você possa mergulhar no poder de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai. E é engraçado você ouvir Paulo falar sobre perseverança e paciência. Nós fizemos uma live sobre resiliência. Quantos assistiram a live aí? Segue lá, gente, na internet. A gente está pondo um monte de conteúdo bacana lá. Essa semana nós vamos gravar mais lives aí. Esse período, de 15 dias nós vamos ficar aí. A gente vai investir bastante em conhecimento. Acessa aquilo lá, porque tem chaves ali. Se você colocar na prática aquilo que a gente está ensinando lá, você vai experimentar a sua vida mudar. E nós usamos Paulo como uma referência bíblica de resiliência. Nós falamos dele lá, de quanta coisa que esse cara sofreu. Foram 3 naufrágios, 5 açoites lá. E esses açoites que ele tomou, foi quase que mataram ele. Foi preso várias vezes, apanhou, foi apedrejado, para esse cara falar de paciência e perseverança, é porque ele viveu tudo isso. Sabe, e às vezes a gente olha uma mensagem do nosso apóstolo, do nosso pastor, do nosso líder, sendo um pouquinho mais firme com a gente, para o nosso próprio bem, a gente vai falar, não quero mais saber disso. Vou dar dislike nesse vídeo. Vou deixar de seguir ele, porque isso aqui não quero. Abandona tudo muito fácil. E é por isso que hoje em dia temos aí a maior taxa de divórcio, da história. É essa geração. Porque é muito mais fácil abandonar do que perseverar. E sabe, desde dessa época que Paulo já estava ensinando eles, que nós precisamos ficar firmes, que tenham toda a perseverança em paciência, com alegria, dando graças a Deus, graças ao Pai. Então, meu amado, eu quero dizer para você nessa noite hoje, tenha perseverança, com alegria. Em tudo dai graças, porque a Bíblia também nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês amam a Deus? Então todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Sabe, se o seu coração é um coração que está repleto do amor, carregado do amor de Deus na sua vida, tudo vai cooperar para o seu bem. E a Bíblia fala que as bênçãos te seguirão, gente. Nós não precisamos estar pensando em bênção, pensando em, como vai ser o meu amanhã. Não, entrega isso nas mãos de Deus. Persevere nele, persevere nessa mensagem, persevere no Evangelho, sabe, no amor de Deus, ame o próximo. Faça o que for possível, o que estiver ao seu alcance para alcançar a vida do teu próximo. Porque só assim nós vamos acessar a herança que está prometida para nós, amém? Porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz.
Onde é a nossa herança, gente? Não é aqui não, é lá no reino dele. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. É através de Jesus, é através da cruz, através dessa mensagem aqui, ó. Esse é o evangelho da salvação. E essa palavra evangelho, ela quer dizer boas novas. E essas boas novas, na aplicação do Antigo Testamento, tinha um soldado do exército, que ele era incumbido de carregar a notícia. Se ele não chegasse, era claro que a notícia era ruim, mas se ele voltasse, a notícia era boa. E então, quando o exército estava guerreando, quando a guerra estava acontecendo, e eles viam que eles iam ganhar aquela guerra, saía um mensageiro para dizer para o rei, para dizer para a nação: nós somos vitoriosos. Sabe, enquanto essa guerra aconteceu, enquanto essa guerra foi vencida lá na cruz por Jesus, nós somos os mensageiros que vêm à nação dizendo: nós somos vitoriosos, porque naquela guerra foi vencida lá na cruz, a guerra contra os nossos pecados, a guerra que nos tirou do império das trevas e nos fez ser participantes da herança com Cristo, do reino da luz. Aleluia! É através dessa mensagem, dessa boa nova, que nós temos acesso ao reino de Deus, acesso ao reino do Pai. Não é através do muito conhecimento, como diz os gnósticos que estavam querendo entrar na cabeça desse povo. Não é através de outras doutrinas, não é através de outra coisa a não ser a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. E logo em seguida, ele termina essa primeira parte da epístola dele falando assim, ó: ele é a imagem do Deus vivo, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo o que foi criado para Ele e por Ele também. Sabe, então, tenha essa mensagem no seu coração: a sua vida foi criada para Ele, sua família foi criada para Ele, seus filhos foram criados para Ele, tudo foi criado para Ele. E para Ele são todas as coisas. Tudo o que nós temos vivido, tudo o que foi criado, tudo que nós temos acesso é para Ele. Isso nos ensina que em todo tempo nós precisamos entregar tudo a Ele. Nós estamos trabalhando, esse trabalho também é para Ele. Por que esse trabalho é para Ele? Mas não é Ele que está lá operando a máquina? Sou eu, sim. Mas você é uma extensão dEle lá dentro daquela empresa. Você é uma extensão dele lá, fazendo o que você faz dentro dessa empresa. E como extensão lá dentro, Ele te colocou naquele lugar, para que através da sua vida, as outras pessoas sejam alcançadas com o amor dEle. E que o poder dEle na sua vida gere fé no coração das outras pessoas, para acreditar na mensagem da cruz. Viram como tudo se encaixa? O seu cotidiano é dEle, é para Ele. Onde você vai, tudo é para Ele. Todas as coisas da nossa vida, com quem a gente conversa, com quem a gente anda, todos os tempos que nós investimos no nosso dia a dia, tem que ser para Ele. Tudo é para Ele, porque Ele deu o tudo dEle por nós. E é por isso que Ele pode querer tudo da gente. Afinal, tudo que Ele tinha, Ele ofertou por mim e por você. Gente, a Bíblia fala que desde antes da fundação do universo, Jesus estava com o Pai. Ele já era lá, Ele já é eterno, desde toda a eternidade. E de eternidade em eternidade, Ele vai continuar lá. Ele não precisava de nada disso.
Só que Ele quis se despir da sua glória. Aleluia. Ele quis abrir mão de todos os seus atributos divinos, de toda a sua grandeza, do seu corpo celeste, do seu poder soberano. Ele abriu mão de tudo, Ele se despiu da sua glória e assumiu a forma de servo, por amor a mim e a você. Sabe, Ele assumiu essa capa perecível, essa forma corpórea perecível, que dói, que passa mal, que pega doença, que às vezes nasce com deficiência. O gene humano é assim, gente. E Ele abriu mão de algo que é perfeito para vir habitar nisso aqui, para poder salvar a minha vida, para poder salvar a sua vida. Então Ele é mais do que digno de exigir de nós a perfeição em tudo que nós fazemos a Ele, devoção de tudo. Nós não podemos, gente, ser cristão mais nesse tempo e ter vida secular. Deus não nos chamou para ter vida secular, gente. Nunca nos chamou para ter uma vida secular. Eu vou largar meu emprego? Não, você vai levar a sua vida com Deus para dentro do seu emprego. E lá vai ser uma extensão do reino de Deus, porque você está lá. Eu vou largar minha faculdade? Não, não vai largar a faculdade. Você vai levar o reino de Deus para dentro da faculdade. Você não vai ser uma outra pessoa dentro da faculdade, não. Você vai ser um embaixador do reino de Deus, onde Deus te plantou. E é para isso que você está lá. É para isso que você está na sua empresa. É para isso que você está sendo empresário. É para isso que você é quem é. É para isso que você está inserido onde você está. E é para isso que Deus tem te dado força na sua voz, tem feito a sua mensagem ser propagada. Para isso que Deus nos honra, para que o reino dele seja estabelecido sempre, a todo tempo. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Por que está escrito aí, gente? Que Ele é o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha primazia. Porque Ele foi o primeiro a ser ressurreto e ter acesso de novo ao Pai. Voltou a Deus. Ele foi o primeiro que inaugurou algo que já era dele. Algo que já foi criado por Ele, mas Ele, quando foi ressurreto, Ele foi lá e acessou aquilo novamente. Ele estreou aquilo para que Ele seja o primeiro em tudo. Porque amanhã ou depois nós poderíamos chegar lá depois dele e falar assim: poxa, mas Ele nem está aqui. Mas não, Ele já está lá. E Ele falou para os discípulos que: eu vou ao Pai, vou lhes fazer morada, eu vou preparar o lugar para que vocês possam vir e viver a sua vida eterna conosco, comigo, com o Pai. E então Ele é o primeiro também dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Em tudo Ele foi o primeiro, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Para isso que Deus morreu naquela cruz, para nos apresentar santos, inculpáveis e livres. Quero convidar você a ficar em pé aí no seu lugar. Quero chamar a sua atenção para uma coisa que Paulo escreveu com frequência nessa epístola. Ele se refere
a igreja como os santos. E por alguns anos, algum ensinamento meio deturpado ensinou que para ser santo nós temos que ser inculpáveis, tem que ser quase divinos. Inclusive eles canonizam pessoas, né? Viram santos, depois eles legalizam isso a ponto das pessoas ir lá venerar, adorar, orar em prol de São Fulano, São Ciclano, São Beltrano. Quando na verdade essa palavra santo, a raiz dessa palavra que ele usa na sua escrita como santo, ela vem de separado. Então ele menciona a igreja, ele trata a igreja como aqueles que foram separados. Separados para Deus, separados do mundo das trevas, separados do reino das trevas para o reino da luz. Esses somos nós, separados por Deus e para Deus. Você é separado por Deus. Você é separada por Deus, você é separada por Deus. Nós somos separados, os santos de Deus. Somos pecadores? Somos. Mas através do sacrifício que Ele fez no seu corpo físico, nós somos justificados de todos os nossos pecados. E então seremos apresentados como pessoas inculpáveis. Eu quero que você curve sua cabeça aí agora e pense nisso. Sabe, todas as coisas que você precisa abrir mão na sua vida para poder ser apresentado diante de Deus também como um santo imaculado, como uma noiva adornada, preparada para ser entregue ao seu noivo nas nuvens, em grande glória, quando Ele vier nos buscar, quando Ele vier se encontrar conosco. Nós precisamos estar prontos para recebê-lo. E nós vimos aí com essa igreja de Colosso que tem um processo. Nós precisamos, carregar essa mensagem, gerar fé no coração das pessoas, amar o próximo, discipular eles, honrar os nossos líderes, se apresentar diante dos nossos líderes lá, mostrar os nossos problemas. Tem uma vida aqui sendo ensinada. Medite nessa palavra, medite nesse texto, para que todas as dificuldades que você tem enfrentado hoje sejam atendidas em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração agora pela sua vida, para que Deus Ele cumpra em você todas essas promessas, todas essas profecias, tudo aquilo que já foi dito sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, quero apresentar diante de Ti, Senhor, a Tua igreja que ouviu, Pai, a mensagem hoje. Deus, os que estão pela internet também, no seu lar, no conforto da sua casa, Pai, que essa mensagem alcance a todos eles, Pai. Deus, e que esse sentimento, Pai, de santidade, Pai, esse sentimento, Senhor, de separados, Pai, possa subir aos nossos corações, que possamos, Pai, dar a devida importância a isso, valorizar, Deus, esse chamado para sermos sacerdotes, Pai, para sermos pessoas que vão levar o Seu Evangelho, para sermos, Senhor, embaixadores do Teu reino. Quantos, Senhor, adjetivos nós temos, Pai, para falar de coisas boas que o Senhor tem nos chamado para viver, Pai. E que essa identidade suba aos nossos corações de uma maneira muito forte, muito firme, Pai. Que nenhuma dificuldade do mundo venha, Senhor, ofuscar aquilo que o Senhor já fez por nós naquela cruz, Pai. Em nome de Jesus, que nenhuma, Senhor, intervenção externa, Pai, que nenhuma doutrina, Senhor, deturpada venha apagar em nós a identidade que foi gerada naquela cruz, Pai, de pessoas separadas, de santos que amam outras pessoas, que, Senhor, devotam a sua vida em favor do próximo e da igreja. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor aplique essa mensagem de uma forma individual e específica no coração de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Que todos nós possamos ir para nossas casas, Pai, levando, Senhor, algo especial de Ti, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e já te agradeço, Pai. Amém, Deus, amém.
Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí no seu lugar?